Aqui nós temos que responder, você que está em casa, a duas perguntas. Por que adoecemos e por que envelhecemos? Por que a gente adoece? Por que a gente envelhece? Nosso organismo é tão perfeito no funcionamento. Para exemplificar aqui nós temos o corpo humano, uma célula humana, né? Então, aqui nós temos que responder, você que está em casa, a duas perguntas. Por que adoecemos e por que envelhecemos? Por que a gente adoece? Por que a gente envelhece? Nosso organismo é tão perfeito no funcionamento. Então, aqui você tem uma célula, uma representação de uma célula, aqui o núcleo, certo? E aqui a mitocôndria, que é onde é feito toda a energia para ela viver. É o powerhouse, é a casa de força do nosso corpo, né? Ela produz energia para a célula viver, e cada célula produz a sua energia, e daí energia para o nosso corpo. Por que a gente adoecemos e envelhecemos? Essa sigla aqui fui eu que criei, tá? Chama-se moagem, tá? Você que está em casa... O que quer dizer moagem? Exatamente. É essa pergunta que eu queria provocar. Moagem, o M, ele quer dizer metilação. O O quer dizer oxidação. O A, acidificação. O G, glicação. E o I, inflamação. Toda doença, ela passa por um desses cinco mecanismos bioquímicos aqui. E toda cura, por consequência, a vida passa por um desses cinco mecanismos bioquímicos, geralmente mais de um. Então, para você entender o que é metilação, metilação, você olha o núcleo da célula aqui, acontece em todo lugar, mas principalmente no núcleo, né? Você tem o DNA, que são aquelas sequências de proteínas, de 3 mil proteínas, que está todo o nosso código genético. E aí acontece reparos, bilhões de reparos todos os dias. E aí o nosso organismo ele põe um radical chamado CH3 para não deixar mutar, não deixar o organismo trocar uma proteína pela outra, certo? Até ele reconhecer aquele erro e botar a proteína certa. O hidrogênio, ele, por diminuir a oxidação dentro do núcleo, por desoxidar o núcleo da célula, ele melhora a metilação. Ou seja, ele melhora a metilação, então ele dificulta que as células tenham mutações para câncer, para doença autoimune, uma série de doenças que está ligado à genética. A outra coisa aqui é aqui, ó, dentro da célula aqui tem a mitocôndria, certo? Que é o citoplasma. Aqui, a mitocôndria, ela produz energia. Aí o hidrogênio atua de duas maneiras diferentes. Pela diminuição do moagem, que é a oxidação. Para você que está em casa, para você entender o que é oxidação, você imagina que você pega um parafuso e coloca ali no portão. O que vai acontecer com o parafuso ao mesmo tempo? Ele vai oxidar, vai enferrujar. Esse enferrujamento, o oxigênio, também causa na mitocôndria e nas células. Porque o oxigênio, ele vem pelo sangue, né, através dos nossos pulmões, da nossa respiração, e pelo sangue ele chega a cada célula, e dentro da mitocôndria, ele pega o piruvato, o acetilcoenzima A, que são vários substratos da nossa comida, da nossa glicose, junto com o oxigênio, ele faz o ATP, que é a energia para a célula. Só que ele produz um lixo químico, que é o radical livre. Esse radical livre é o que oxida, o que enferruja. E o hidrogênio, ele diminui a oxidação, entendeu? Principalmente radicais seletivos específicos, né? Hidroxila, peróxido de nitrito, que são muito ruins. E tem radicais que não são tão ruins, que são até benéficos para nós, e ele poupa esses radicais. Então ele faz uma oxidação, diminui a oxidação seletivamente. Não sei se você nota, aquela pessoa que faz muito exercício físico, corre muito tempo, eu sou super a favor de correr, né, do Cooper, mas a pessoa tem que tomar vitamina antioxidante. Por quê? Porque geralmente as pessoas, elas emagrecem, elas são magras de corpo e são envelhecidas de rosto. Porque a aerobiose,
aumenta a queima de oxigênio, né? Aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a oxidação. Ele envelhece pela oxidação. Então, o correto seria a pessoa que faz esse tipo de exercício que tem que fazer, eu sou a favor, tem que tirar o efeito antioxidante, né? Para diminuir a oxidação. O terceiro é a acidificação. O que é isso, acidificação? Você já deve ter ouvido falar, né? Que quanto mais ácido, mais propício a câncer, menos propício à fisiologia, ao funcionamento do organismo. Nível de acidez. O que é o nível de acidez? É o pH do sangue. O pH, ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Abaixo de 7,35 é ácido para o corpo. Acima de 7,45 é básico, é alcalino. E o que é pH? Né? Que mede isso aí, esse nível de acidez? O próprio nome diz, pontes de hidrogênio. Entendeu? Então, vamos voltar aqui ao slide anterior para você entender. Você imagina que isso aqui, esse hidrogênio aqui ele tem uma ligação livre, ele se junta com outra molécula, ele liga, e com isso ele diminui a quantidade de ligações, que vai aumentar o pH do corpo, tornando alcalino, tornando propício ao melhor funcionamento do corpo, prevenindo câncer, uma série de doenças. O G, Fernando, é a glicação. O que é a glicação? Não sei se a sua avó, né, sua mãe, enquanto fazia doce, o que ela fazia? Ela queimava o açúcar. Exatamente. Ela acendia o fogo, tinha calor, ela colocava leite e açúcar. Leite, proteína, açúcar, e o açúcar é carboidrato. Então, colocando açúcar, proteína e calor, ela caramelizava, certo? Esse fenômeno de caramelização acontece quando a glicose liga na hemácia, na hemoglobina. E essa ligação, ela carameliza. E aí, ela torna aquela hemácia não propícia a carregar oxigênio, diminui a oxigenação, porque ela está ligada na membrana da hemácia. Então, o hidrogênio, ele diminui a glicação por um mecanismo que ainda não está certo na ciência. Não se sabe se é porque melhora a função da célula, se é porque melhora o que desoxida, mas ele diminui a glicação. E o último aqui é a inflamação. O que é inflamação? Ele diminui os fatores TNF, fator de necrose tumoral, e o N-alfa-cava-beta, né? E com isso, ele diminui a inflamação, tratando doenças, prevenindo com artrite, artroses, a própria aterosclerose, ela tem um componente inflamatório, entendeu? Então, você vê que uma única molécula, ela atua em toda a base da bioquímica humana. Não é à toa que a nossa maior parte é hidrogênio. O problema é que a gente precisa ter ele livre, né? O que é hidrogênio molecular? É o hidrogênio livre. Então, por um mecanismo de eletrólise, né, que eu já vou adiantar aqui agora, você quebra a água, faz uma hidrólise, você quebra a água, libera o oxigênio e o hidrogênio fica livre naquele momento para você ingerir e fazer todos esses efeitos aqui, né? Diminuir, melhorar a metilação, diminuir a oxidação, acidificação, glicação e inflamação. E aí, não só previne doenças, desoxida o seu DNA, atuando, diminuindo a velocidade de envelhecimento da célula, desgaste biológico, como também trata as doenças na sua base. Seja ela uma doença autoimune, seja ela uma artrose, seja ela fadiga, cansaço, falta de energia, que são chamadas mitocondriopatias, que é falta de energia dentro da célula, onde ele melhora a oxidação e ele ainda melhora a produção de ATP dentro da célula, né? Por um outro mecanismo que é bioquímico aqui do quarto complexo, dentro da célula aqui, da mitocôndria. Então, o que acontece na prática é isso aqui, ó. Isso aqui é uma microscopia de campo escuro, onde se pega uma gota, coloca no microscópio, uma gota de sangue, coloca no microscópio, e essa gota de sangue a gente analisa
Como estão as hemácias? Como está a movimentação delas? Isso aqui é uma imagem móvel, essas células se movimentam, tá? Até acabar o oxigênio aqui, elas se movimentam. Então, isso aqui é o antes, isso é o depois, né? Esse é o antes aqui, ó. Isso é o depois. Olha como elas estão mais soltinhas. Justamente por esses mecanismos todos que eu acabei de explicar, que o hidrogênio faz. Isso aqui foi feito em uma sessão, com um paciente meu, tá? Já tem vários pacientes catalogados e documentados do que o hidrogênio pode fazer por esses pacientes, né? O paciente tem melhor energia, melhor cansaço, vai melhorando os sintomas da doença de base dele e tudo mais.